Olá pessoal, meu nome é Osmar, sou monitor de programação procedimental. Vim mostrar para vocês a resolução do trabalho 5, que envolve o problema da mochila, que você tem que organizar os itens de acordo com os itens que tem dentro da mochila, somem o maior valor possível. Bom, aqui o professor deu uma introdução ao problema, o problema da mochila, e ele disse que já existe uma regra razoavelmente simples que te dará um resultado satisfatório, que consiste em adicionar para a mochila os itens com a maior relação valor sobre peso. Então foi isso que eu utilizei para resolver o problema. Eu vou mostrar o código para vocês. Bom, primeiro eu vou dar uma passada nas especificações de entrada e saída. O programa irá receber dois inteiros N e W, um em cada linha, representando o número de itens e a capacidade da mochila, respectivamente. E em seguida, o programa receberá N linhas com os números inteiros representando os pesos dos itens e N linhas com o número representando o valor dos itens. Bom, os itens estarão ordenados pelo peso, que já vai ajudar muito a gente na resolução do problema. Depois vocês vão entender. A saída deve informar dois números inteiros, um por linha, um com a soma dos valores correspondentes aos objetos colocados na mochila e outro com a soma dos pesos dos objetos colocados na mochila. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de entrada e saída correspondentes, que logo a gente vai testar no código, ok? Aqui está o código. Bom, vamos ter uma atenção a mais aqui pelas penalidades. O trabalho deverá ser entregue comentado e com indentação correta. Bom, isso aí vocês têm que fazer certinho para evitar essa penalidade. Utilizar apenas um vetor de struct para armazenar todos os dados dos itens. Aqui vocês podem ver, ó, já criei um vetor de struct com o nome item, que já está inserido os dados, o peso e o valor, os dois como inteiros. É só isso que a gente precisa. Todo acesso aos dados de um vetor deve ser feito com ponteiros. Ou seja, para você não ter essa penalidade, lembra que você não pode usar colchete, basicamente. Todo acesso que você for fazer para o vetor, usa ponteiros. Sempre a gente vai usar o operador asterisco, ou no caso de acessar posições da estrutura, a gente usa esse operador que tem uma setinha. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, você deve alocar dinamicamente todos os vetores do seu programa. Então isso aí vocês já viram nas aulas, mais pra frente eu vou mostrar para vocês como aloca também, como aloca o vetor sem problema. Você deve liberar todo o espaço alocado dinamicamente, penalidade 15%. Também é simples. E você não pode utilizar variáveis globais. A gente nem tem necessidade da utilização de variáveis globais. Então, acredito que essa parte seja bem tranquila para vocês também. Então, vamos lá para o código. Aqui as bibliotecas que a gente vai usar, stdio e stdlib. E a estrutura dos itens que eu montei para resolver o problema. Bom, aqui a gente só precisa de uma estrutura, basicamente, que no caso que tem os dados de peso e de valor. Ambos são inteiros, como na descrição do problema. Aí a gente vai utilizar essa estrutura para resolver. Aqui tem os protótipos de funções, porque eu prefiro deixar a função em si na parte de baixo do código e a função main como primeira, porque ajuda na organização. Aí vai de cada um, se vocês quiserem colocar as funções no início do código também não tem problema. Mas caso vocês queiram colocar as funções na parte de baixo da main, tem que adicionar os protótipos aqui no começo, sempre. Vamos lá para a função principal. As variáveis que eu tenho aqui são inteiras. Num itens relativo ao número de itens da mochila. O número de itens que eu tenho disponíveis para colocar na mochila.
e a capacidade de itens, que no caso é a capacidade da própria mochila. Aqui eu tenho duas variáveis que no caso eu vou utilizar no final do código para fazer a soma dos valores dos itens na mochila e a soma dos pesos dos itens na mochila, que no caso é o que o professor pediu para retornar no código. Bom, aqui no começo do código a gente tem que receber aqueles dois dados, que são os vetores não, a, a quantidade de itens que a gente tem disponível para colocar na mochila, que no caso é o que a gente vai adicionar o peso e o valor, e a capacidade de itens da mochila, que é um dado importante na hora da gente organizar esses itens dentro da mochila com maior valor. E a gente tem que alocar as variáveis, os vetores de estrutura também. No caso, eu tenho um vetor alocado, um vetor da estrutura item, com número de itens, posições alocadas como um ponteiro. E também aloquei mais um vetor de itens, mas alocado como a mochila, como se fosse um espaço separado. Porque o que eu vou fazer no código? Eu vou calcular as razões, valor sobre peso dos itens, e para as maiores razões eu vou tirar o item desse vetor de itens e jogar dentro da mochila. É como se fosse 3 espaços. Um espaço eu tenho todos os itens como se fosse uma mesa que eu tenho os itens dispostos. Outro espaço é a mochila, onde eu vou colocar os itens. E caso a razão do item seja grande, seja das maiores, mas ele a mochila não tenha capacidade de recebê-lo, eu simplesmente jogo para outro canto, jogo fora aquele item. Eu não vou mais utilizar aquele item. Essa é a lógica sobre como organizar a mochila no meu código. Claro, tem lógicas mais simples, mas foi dessa forma que eu entendi e a forma que desenvolvi deu certo. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Bom, aqui vai receber os dados dos itens. Primeiro vai receber os pesos. Tem um for aqui como só para passar as posições do vetor. Interessante como aqui é uma forma de acessar o vetor. Aqui a gente precisa usar essa parte de endereço, porque apesar de ser um ponteiro, a gente está trabalhando com a estrutura. Aqui, ó, essa parte de dentro é relativa ao endereço da estrutura com o contador. Essa parte é a mesma coisa da gente trabalhar com itens, abre colchete i. É basicamente a mesma coisa, fazer isso ou isso, só que dessa forma a gente trabalha com ponteiro e não com notação de vetor, que é isso que tem na penalidade do professor. E essa parte, esse operador, é para trabalhar com a estrutura apontada. Da mesma forma que vai receber o valor dos itens, claro, tem que ser coincidente. Para i igual a 0 e igual a 0 aqui, tem que receber os valores correspondentes de peso e valor. Mas já na entrada já está tudo organizado certinho, então já tem os valores correspondentes. Bom, o próximo passo é o programa chama a função organiza. Essa função tem como parâmetro o vetor de itens, que é como se fosse a mesa em que estão dispostos os itens. É o vetor mochila, o vetor de itens mochila, que é o espaço que a gente vai colocar os itens com maior razão. E aqui ele vai passar por referência o endereço de capacidade de itens que eu vou utilizar. E o número de itens, que dentro da função eu não vou precisar utilizar como referência, mas como
mas eu também poderia, só que eu já utilizei um retorno inteiro para retornar esse número de itens aqui. Então depende de como você quer desenvolver o seu código. Bom, deixa eu passar para a função organiza, que está aqui embaixo. Aqui não é mais um, deixa eu só tirar. Aqui ele vai organizar os itens da mochila e retornar quantos itens colocou dentro da mochila. Aí aqui é só a diferença no nome. Aqui tem o vetor de item, que a gente chamou de itens, vetor de item chamado de mochila. Aqui a capacidade, que é um ponteiro, eu utilizei como um ponteiro, que recebe o endereço da capacidade de itens, que a gente vai alterar durante essa função. E aqui o inteiro n, que no caso é o número de itens, que a gente vai trabalhar com ele também. Bom, aqui embaixo a gente tem a alocação de vetor temporário de posições, porque como vai funcionar o código? Ele vai, dentro dessa função encontra maior, ele vai percorrer todos os itens, calcular as razões de valor sobre peso e encontrar o maior valor de razões. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E para cada posição que ele encontra esse valor de maior razão, que pode ser repetido ou não, pode ter um só, ele vai armazenar essa posição dentro desse vetor temp, que é um vetor inteiro alocado com n posições, que é exatamente a quantidade de itens que a gente tem dispostos. Aqui temos alguns contadores, um contador J, que é para laços de repetição, é só um auxiliar. E esse contador N2, que é a quantidade de itens que a gente vai colocar dentro da mochila. Sempre que eu colocar algum item na mochila, vai somar mais um nesse contador N2, que é exatamente o número de itens na mochila que eu vou retornar no final. Então aqui a gente passa para essa função encontra maior, que está aqui embaixo. Ela vai receber o vetor de itens, esse vetor temporário que eu coloquei, aquele que armazena as posições da maior razão, e vai pegar por referência, por ponteiro também, a quantidade de itens, porque aqui eu não vou precisar alterar, só vou utilizar o dado uma ou duas vezes, então é conveniente usar o ponteiro. Mas também poderia não ser o ponteiro, se for o caso de vocês, não tem problema nenhum. É só para tomar o valor como referência. Aqui um contador auxiliar J, novamente. E aqui eu defini um float com uma variável maior como float, correspondendo a -1, como se fosse uma flag inicial. Porque nenhuma das nossas razões vai dar negativa. Logo, todas as razões que tiverem dentro do vetor de itens, que a gente vai calcular ali embaixo, sempre vai dar maior que -1. Então sempre vai retornar um valor maior que -1, enquanto tiver itens na mochila. Não sei se deu para entender, mas a ideia é essa. Aqui aloca o vetor de razões, que a gente vai utilizar. A gente vai trabalhar só dentro dessa função, daqui a pouco vai liberar a memória dela também. Mas basicamente é um vetor de float alocado com n posições, que é relativo ao número de itens no momento em que é chamada a função encontra maior. Aqui ele aloca certinho. E aqui nesse próximo laço for, que vai percorrer todas as posições do vetor, ele vai encontrar o maior valor das razões que ele vai calcular, ele vai calculando e verificando. Calcula o valor da razão. Se esse valor da razão for maior que o maior que a gente definiu como -1 inicialmente, o maior valor, essa variável maior, vai ser armazenada essa razão que a gente acabou de calcular nesse ponto. Agora é só atentar aos detalhes. Como esse ponteiro de razão
é um vetor de inteiro, a gente precisa utilizar o operador asterisco e não só o operador setinha que a gente usa aqui na frente. A gente precisa usar asterisco para acessar o endereço correspondente ao ponteiro razão mais i, que novamente, quando eu coloco o endereço desse jeito, é a mesma coisa que utilizar dessa forma, razão de i. É a mesma posição que eu vou acessar, só que com notação de ponteiros, que está adicionado na penalidade. Aqui é a mesma coisa que eu tinha falado anteriormente. Quando a gente utiliza o operador de setinha, a gente pega o dado referente a essa estrutura na posição de valor para esse endereço, que é itens de i. E aqui novamente a mesma coisa. Só utiliza esse float antes do valor para fazer a operação de divisão, porque esses valores de valor e peso são inteiros, e caso a gente tente fazer uma divisão com inteiros, ele vai retornar um número inteiro. Então a gente faz essa conversão de variáveis para ter um resultado satisfatório. Então, um resultado, no caso, que seria um resultado quebrado, um resultado decimal. Aqui é a mesma lógica para acessar as posições dos vetores. Se for maior que maior, salva o valor em maior. Ok, essa parte foi simples, é só para armazenar o maior valor das razões. Agora, esse for de baixo foi o seguinte: se ele vai percorrer todo o laço novamente, e se o valor na posição de razão que ele está percorrendo for igual ao maior valor das razões, ele vai armazenar dentro do vetor posição o valor dessa posição, que no caso, esse vetor de posições de maior razão, ele vai armazenar a posição do vetor de razão, que é a posição do vetor de item também, que possui essa maior razão. E aqui ele vai passar para frente esse vetor que a gente está armazenando, que é o vetor temporário. Ou seja, deixa eu tentar simplificar essa parte. Vamos lá. Se o valor de razão na posição i for igual à maior razão, ele vai armazenar essa posição dentro do vetor temporário, que é o vetor das maiores razões, das posições das maiores razões, e vai passar esse contador j, que é a posição do vetor temporário, para frente. Vai repetindo isso, repetindo isso. Vamos supor que encontrou a segunda posição em que a razão é a maior. Ele vai armazenar essa posição no vetor temporário, só que na posição 1 agora, porque aqui ele já tinha acrescido mais 1. E assim por diante, simplesmente vai passar todas essas posições do vetor de razões, e onde ele encontrar a maior razão, ele vai salvar a posição no vetor j, ou no vetor temporário na posição j. E basicamente, era só isso que precisava fazer nessa função, que é encontrar a maior razão, encontrar as posições em que possuem essa maior razão, razão de valor sobre o peso. Então aqui a gente já pode liberar esse ponteiro de razão, essa memória alocada dinamicamente, pode liberar, e retornar a quantidade de itens que possuem a maior razão. A gente retorna o contador j. Aí a gente volta para essa parte do código aqui. A gente vai entrar nesse laço que percorre todos os itens. E vamos lá na descrição que eu coloquei aqui, ó. Coloca todos os itens na mochila, na ordem das razões encontradas. Como ele já está ordenado pelo peso, a gente não precisa fazer a distinção. Qual dos itens eu vou colocar? Tipo, a razão, valor sobre peso é a mesma. Então, tipo, o primeiro item que ele encontrar ali já vai ser o menor peso com a maior razão. Então, ele tem maior prioridade. Isso ajudou bastante no código. Tem que processar essa informação, mas o item com
maior razão e menor peso tem prioridade para estar na mochila, porque assim a gente consegue adicionar mais itens na mochila e consegue, consequentemente, adicionar mais valor. Aí, caso não caiba esse item, ele segue em frente para as próximas razões, que vai depender das posições do vetor temporário. Então, vamos lá. Ele vai entrar num laço, enquanto o contador I começa com 0, enquanto o I for menor que J, que é o número de itens que possuem a maior razão encontrada, ele passa por esse código e soma mais um. Vamos lá. Se o peso do item na posição encontrada for menor que a capacidade da mochila, ou seja, se o primeiro item com a maior razão couber dentro da mochila, ele vai atribuir esse item para a mochila, vai colocar esse item, os dados desse item no vetor mochila, os dados peso e valor, e vai subtrair o peso desses itens da capacidade. No caso, seria a capacidade da mochila. Ou seja, ele coloca o item na mochila e reduz a capacidade. Vamos lá. Como ele colocou o item, se ele tiver colocado o item, ele vai passar para... Ele vai passar todos os dados que tem na frente daquela posição dos itens, como se fosse os demais itens, vão se mover uma posição para a esquerda, para sobrepor aquele item que a gente já colocou na mochila. Ou seja, a gente vai excluir aquele item, basicamente. O item foi para a mochila, a gente exclui ele dos itens dispostos na mesa para colocar. Então aqui ele só vai pegar o item da posição da direita, da próxima posição, e passar para a posição anterior, a partir do valor do valor que a gente está utilizando, que colocou na mochila. Aí a quantidade de itens dispostos para a gente colocar na mochila, que é o contador N, vai reduzir em 1, e a quantidade de itens na mochila vai se somar em 1. E aqui embaixo a gente tem um por demais aqui, porque se a gente colocou o item na mochila e excluiu ele dos itens dispostos, as demais posições, caso a gente tenha uma razão maior para mais de um item, vão ter que ser alteradas. Todos os demais vetores a partir do vetor que a gente colocou na mochila, a partir da posição que a gente colocou na mochila, foram movidos. Então, a gente tem que alterar os valores dos vetores de posição também. É um pouquinho complicado, mas no final a gente entende. Basicamente, se eu movi todos os itens antes de movê-los todos para a mochila, eu tenho que alterar dentro desse laço ainda. Então, vamos lá, vamos para frente. E aqui, se o item não tiver a maior razão, mas for ter um peso maior que a capacidade, ele vai entrar nessa condição de else aqui. E basicamente ele vai mover os itens a partir daquela posição para a esquerda. Ou seja, vai só excluir aquele item, não vai ser necessário utilizar mais aquele item. E vai reduzir a quantidade de itens. Aí, basicamente, após esse for que ele percorreu, de todas as posições com maior razão, ele vai refazer de novo aquela função de chamar de novo aquela função de encontra maior, que vai encontrar a maior razão e armazenar os valores das posições no vetor temporário, e retornar quantas posições existem com aquela maior razão. Ele vai repetir esse código, esse do aqui, todo esse código, ele vai passar os itens para a mochila se tiver a capacidade, apagar aqueles itens dos itens dispostos para colocar na mochila,
mover os vetores enquanto tiver algum vetor para mover e excluir os demais itens. Vai repetir isso até que termine todos os itens. Enquanto o n for maior que zero, ele vai continuar. Se o n igual a zero, não tenho mais nenhum item disposto na mesa para eu poder colocar na mochila. Todo item ou está na mochila ou foi descartado. Aí finaliza o código. A gente vai liberar a variável temporária, que é a alocada dinamicamente, que tem aquelas posições dos vetores, aquelas posições dos itens com maior valor de razão, de valor sobre peso, e retornar quantos itens tem na mochila. Bom, aqui a gente volta para a função principal. A gente estava nesse ponto. Agora já tenho que retornou aqui o número de itens agora é relativo à quantidade de itens na mochila, e o vetor mochila tem todos os dados armazenados dos itens que foram colocados nela. Então basta a gente fazer um laço for que percorre todos os itens da mochila, que começa em 0 e vai até o número de itens menos 1, basicamente, e vai somando os valores. A soma dos valores na mochila é igual à soma dos valores, que corresponde a esse mais igual, mais o dado correspondente da mochila na posição I, na posição no dado de valor, no caso. E a soma dos pesos faz a mesma operação, vai somando todos os pesos da mochila nas posições correspondentes aos itens que foram adicionados. E no final a gente vai ter a soma dos valores e a soma dos pesos nessas variáveis. É só printar. A gente printa aqui como inteiro, que é tudo inteiro, o valor a soma dos valores, pula uma linha, printa a soma dos pesos e pula uma linha no final, porque se não pular essa linha no final dá como formatação incorreta no SQTPM. Então tomem cuidado com isso. E pronto, o código está finalizado. Basta liberar as variáveis alocadas dinamicamente que ainda não foram liberadas. E retorne 0 para indicar que o código retornou sem nenhum problema. Vou mostrar para vocês o funcionamento agora. Aqui rodei o código. Vou pegar um dos exemplos aqui do professor. Basta copiar, clicar com o botão direito. Ele já cola tudo para um peixe de comando aqui. Retornou 2.700 e 3.000 sem problema, era essa a resposta que a gente queria. Rodar novamente. Vou passar para esse último exemplo, que ele foi o mais complicado. Retornou a soma dos valores 1.158 e a soma dos pesos 390. Exatamente a resposta. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida nos próximos trabalhos ou até mesmo nesse, vocês podem enviar um e-mail para mim sem problema nenhum. Sempre estou disposto a responder as dúvidas que chegam para mim. Às vezes pode ocorrer de não chegar, então caso vocês enviem um e-mail e demore mais de um dia para eu responder, saiba que foi porque eu não vi ou não chegou mesmo, pode enviar novamente. Não tem problema, eu estou aqui para ajudar vocês. E se ficou mais alguma dúvida, podem me procurar na monitoria, se vocês quiserem ter mais contato. Toda quinta-feira, das 14 às 17, estou lá para atender vocês. Não fiquem pensando que estão me incomodando, não, porque é o meu trabalho. Quem precisar de ajuda, a gente está lá. Bom, e é isso aí. Até a próxima.